Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e hoje, para o nosso encontro de terça-feira, eu preparei esse lindo trabalho, uma chaleira de inox com flores Cosmo. Tudo feito no passo a passo com muito carinho para vocês. Se você está chegando aí agora no meu canal, gostou desse trabalho, quer fazer ele juntinho comigo? Aproveita, já se inscreve aí no canal para depois dessa aula você maratonar todos os outros trabalhos lindos que tem aí. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueçam, gente, de compartilhar, deixar aquele joinha, aquele comentário favorável para ajudar aí no crescimento do canal. Eu usei aqui para esse trabalho as tintas Acrylex. O tecido que eu uso é o Maber. E na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o contato da loja e tem cupom de desconto para quem quiser comprar, tá? Os stencil que eu usei, esse daqui, os pincéis que eu uso, é lá da minha parceira Selma Clementino. Fica o contato dela aqui na descrição do vídeo também para vocês, para quem quiser adquirir, tá bom? Anotem as cores, gente, que eu usei aqui nesse trabalho, aqui no vídeo, tá? O desenho eu vou disponibilizar para vocês lá no canal do Telegram, tá bom? Então, bora lá para mais essa aula? Vou começar a pintura dessa chaleira aqui pelo bico. Eu gostaria que vocês observassem o desenho aqui, ó, que eu deixei bem marcadinho todos os detalhes. E isso aqui já é uma dica que eu vou passar para vocês. Quando a gente vai fazer realismo, aqui, no caso, é uma chaleira de inox. Observem, gente, que eu marquei todos os detalhes, porque são todos os riscos, eu fiz todas as marcações necessárias. Porque é aqui nesses riscos que eu vou mudar de cor, isso facilita o meu trabalho. Quem tem facilidade de desenhar com o pincel, tudo bem, vai saber que vai passar o pincel um tanto, né, e vai mudar de cores. Quem não tem facilidade de desenho, é muito importante riscar todo o detalhe que tem no desenho, tá bom? Isso vai facilitar um monte o trabalho. As cores, vou usar o branco, o azul bebê, o cinza claro, o cinza normal e o preto. Então, vai ser 5 cores pra chaleira de inox. Eu começo aqui, ó. No meu pratinho já tem um pouquinho do Aquarela Silk. Venho, ó, preenchendo aqui o bico com o cinza claro, ó. Vou passando a tinta. Mais um pouquinho. E vou trazer esse cinza claro até aqui embaixo. No final, aqui do bico, onde ele encontra o corpo aqui da chaleira de inox. Vem com um pouquinho do Aquarela Silk e vou passando aqui, ó. Mais um pouco de tinta para completar aqui no cantinho. Mais um pouquinho. Espalho bem a tinta. Deixa eu limpar o meu pincel aqui, bem no cantinho, vem com um pouquinho mais de tinta para completar aqui, e venho, ó, com cinza. Vai dar diferença no tom? Cinza claro e cinza? Claro que vai, né? Porque um é um pouquinho mais escuro do que o outro. Então, aqui, ó, em cima do risco, eu venho passando o cinza. É como se fosse o contorno do trabalho, e aqui, ó, como é inox, né? Bem aqui para dar aquele volume, vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, ó, nessa beiradinha já venho com um pouquinho do cinza e vou trabalhando de cima até embaixo. Mais um pouquinho e venho aqui, ó, completando o desenho. Até aqui, ó. Volto ajeitando bem, fazendo, ó, cobrindo bem, ó, a trama do tecido e fazendo a junção, tá? Venho desenhando, ó. Vou acertando onde que a mão dá aquela voltinha, né? Ó, e pronto. Mais um pouquinho do cinza. Aqui, ó, eu já vou fazer um detalhe, ó, uma puxadinha aqui, estão vendo, ó? E vem espalhando, ó. Fica uma marcaçãozinha mais pra baixo. Limpo meu pincel. Agora eu vou vir com um pouquinho
do branco. Coloco o branco lá no meu pratinho, venho aqui, ó. Estão vendo, ó? Esse outro risco aqui, eu vou chegar, ó, bem perto dele com branco. E quando eu chegar próximo do cinza, eu faço a junção, tá, ó? Então, eu passo o branco, ó, em cima do risco, até aqui, assim, ó. E indo pra perto do cinza, eu faço a junção. Volto aqui pra deixar, ó, esse branco mais visível e trago até aqui, ó. Limpo o pincel. Aqui, eu já vou entrar, ó, nessa parte aqui de baixo, com o azul bebê, ó. Vou fazer a junção com cinza e vou subindo lá pra cima, ó. Faço a junção aqui com branco. Eu faço a junção, gente, do azul bebê com branco, sem tampar muito branco, tá, ó. Sujeirinha, venho até aqui em cima, ó. Volto, fazendo a junção do azul bebê com cinza. Dessa forma. No meu pincel, venho com o cinza, novamente. Pego bem na ponta do pincel, venho trazendo aqui, ó. Ó, na marcação que tinha entre o cinza claro e essa parte que eu passei o branco, eu venho trazendo esse detalhe em cinza, até aqui embaixo. Volto, tirando a marcação, porque não pode, tem que ficar bem esfumadinho, tanto de um lado como do outro. Ó, aqui, então, venho com cinza chumbo e totaliza, assim, 6 cores. Se precisar, acho que não vai entrar mais, não. Ó, mais ou menos daqui, assim, eu venho com um pouquinho do cinza chumbo bem no meio dessa marcação de cinza que eu acabei de pôr, pra ele poder ficar, ó, um pouquinho só mais escuro nessa região aqui, ó. E vou trazendo até embaixo, volto pra cima, ó, aqui um pouquinho mais e pronto. Feito isso, volto aqui, ó, com cinza. Venho aqui, ó, do ladinho do branco, vou passando cinza. Aqui embaixo, eu já vou entrar, ó, com cinza claro. Mais um pouquinho do cinza claro, trazendo aqui no encontro, ó, do corpo aqui do bule. Vou pra cima, ó, fazendo a junção, aqui com cinza, vem com mais um pouco do cinza claro, aqui, ó, pra completar o desenho. Muito cuidado pra não apagar o branco, não passar com muita tinta em cima do branco, ó, ele tem que aparecer aqui, tá? Eu venho um pouquinho mais, ó, porque ele tem que aparecer um pouquinho mais aqui perto do bico também. Ó, passei o branco, volto suavizando. Aqui, eu também já posso completar com o cinza claro. Até aqui atrás, ó. Então, eu venho já em cima contornando o meu desenho. Volto completando toda essa parte aqui, ó, com cinza claro, ó. Mais um pouco. Venho aqui do ladinho, ó, com um pouquinho do cinza claro e subo aqui. Um pouquinho de aquarela silk no meu pincel pra mim suavizar esse encontro, ó. Venho aqui. Aqui na parte de baixo, ó, eu já vou entrar com um pouquinho do branco. Venho trazendo esse branco até aqui, ó. Faço a junção. Venho com um pouquinho mais e já vou descendo, ó, com ele aqui, ó. Aqui do ladinho, eu venho com um pouquinho do cinza. Subo aqui, ó. Venho com o preto. Tinta de um lado só do meu pincel. Venho aqui. Aqui de cima, ó, ele começa fininho, ó. Aqui pra baixo, ele vai ficando mais grosso, ó. Um pouquinho mais. Essa parte aqui, esse preto engrossa. Aqui embaixo, ó,
ele vai fazer, ó, um detalhe. E daí eu vou mudar um pouquinho o pincel. Vem com o pincel número 2 e vou fazer, ó, esse efeito aqui, ó. Vou dar umas voltinhas com esse preto, ó. Aqui, ó, do bico, também vai ser, do reflexo, né, do bico, também vai sair um preto. Vem com mais um pouquinho. Passa aqui, ó, bem na beiradinha desse branco. E aqui ele vai seguir, ó, o desenho, mas ele fica um pouquinho mais fraco. Então, eu passo e eu, com o pincel, ó, eu dou uma suavizada. Vou deixar um pouquinho mais preto aqui, ó. E aqui eu já dou uma suavizada, ó. Limpo o pincel, volto aqui, ó, pro pincel número 4. Essa parte aqui, vou preencher com cinza. Então, ó, toda essa parte aqui, cinza. Preenchi esse espacinho com cinza, venho com mais um pouquinho do cinza e vou passar, ó, aqui, ó. Passo e suavizo, ó, tanto para um lado como pro outro. E aqui no cantinho, vou subir com cinza um pouquinho também até aqui em cima, ó. E pronto. Venho com o cinza chumbo. Aqui dentro, ó, pegando daqui, eu vou subir com escurecendo um pouquinho aqui, ó. Fazendo esse desenho. Aqui no cantinho, eu venho com um pouquinho do cinza e dou uma clareada. Do ladinho aqui, ó, desse enfeite, eu volto, ó, com um pouquinho do branco, pincel número 2, e esse branco aqui, ó, eu venho puxando ele aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que pega em cima do cinza, eu dou uma suavizada. Aqui do outro lado, venho também circulando esse detalhe em branco, e aqui, ó, pro outro lado, eu suavizo, ó, trago até aqui. Aqui na ponta, vou circular essa parte aqui que falta com o cinza, claro, ó. Um pouquinho do cinza pra fazer as partes em cinza, aqui, ó. Um pouquinho do cinza chumbo, pra mim fazer aqui, ó, a profundidade, né? Fazer a boquinha aqui desse bico, ó. E ele tem que aparecer a parte de trás lá, ó. Um pouquinho do branco, vai ter um pontinho de brilho. Aqui, ó. Limpo meu pincel, venho com um pouquinho mais do branco pra trazer ele até aqui, ó, na beiradinha, ó. E aqui também, ó, pontinho de brilho. E aqui, ó, fica um pouquinho mais clara essa partezinha, ó. Suavizo e faço a junção, ó. E pronto. Sujeirinha do cinza, só retoco aqui, ó. E pronto. E agora, ó, já vou vir fazendo essa parte aqui, ó. Isso aqui que a gente acabou de fazer, gente, nada mais é o bico. Esse bico do bule, da chaleira, né, de inox, ela vai refletir aqui. Então, vendo essa parte aqui, ó, é o reflexo dela. Esse reflexo vai voltar pra cá, ó, tá? Foi isso que a gente acabou de fazer, tá? Apenas isso. Vou pegar aqui o pincel número 6 do azul bebê, começo aqui, ó. Já venho trazendo a tinta em cima do risco. Aqui, ó, por cima, eu deixo esfumadinho pra facilitar a continuação da tinta depois, tá? Venho trazendo até aqui, ó. A pintura desse bule, gente, é um pouquinho demorada mesmo, porque ela é feita por parte, tá? Venho com o cinza claro e vou preencher o reflexo aqui, ó. Ele tá refletindo aqui, ele fica um pouquinho mais fino, porque a chaleira, né, tá de lado. Então, vai dar a impressão pra mim que ele está mais fino, ó. Refletir ele aqui, vai aparecer pouco no cinza claro. Venho com o cinza. Aqui na parte de cima, ó, eu já vou escurecendo um pouquinho, ó. Ajeito aqui esse cantinho. E aqui, ó, sujeirinha do cinza chumbo, ó. Dessa parte aqui onde eu escureci, eu já puxo um pouquinho junto com o cinza, ó. Pra
pra ajeitar, ó, aqui a parte do bico. Dessa forma. Venho novamente com um pouquinho do cinza. E aqui por baixo, ó, do desenho do bule, eu vou escurecendo um pouquinho, trago até aqui no encontro, ó. Já vai ficar dessa forma. Venho com o pincel número 2, eu já vou levar tudo pronto. Então, os pontinhos de claridade, os pontinhos de brilho, eu já vou fazer também. Venho com o branco, e ele vai refletir daqui, ó, bem da pontinha desse risco, ó. Eu vou trazer ele até aqui, depois eu continuo ele. Vem com um pouquinho mais de tinta, aqui, ó. Tem mais um que vem até aqui, ó. Então, vem com a sujeirinha, ó, de branco, trazendo até aqui. Um pouquinho mais, ó. Limpo o pincel, suavizo de um lado, ó. Venho com cinza claro, coloco lá no meu pratinho e vou preencher, ó, essa parte aqui com cinza claro. Preencho toda essa parte. Mais um pouco. Aqui no cantinho, eu venho com um pouquinho, ó, do azul bebê e faço a junção. Aqui eu puxo um pouquinho aqui, ó, lá pro bico, pra fazer a junção. Venho pincelando aqui, ó. Mais um pouco. Ó, aqui, nesse começo, eu já vou entrar com um pouquinho, ó, do azul bebê. Ó, vou passar um bom tanto de fora a fora aqui, ó, nesse primeiro desenho. Aqui, ó, na junção do azul bebê com cinza claro, ó, vem passando um pouquinho mais e aqui em cima também, ó, venho trazendo com cuidado aqui pra não tirar o branco, ó, venho trazendo um pouquinho mais, ó, e entro com o branco, ó. Mais um pouquinho do branco. Essa parte aqui, ó, que é branco, e aqui eu já vou seguindo aqui essa parte aqui, ó, tem que trazer tô fazendo essa parte aqui, tá, ó. Então, aqui eu volto, ó, com um pouquinho do cinza claro, ó, aqui por cima, ó, e venho trazendo aqui. Volto pro branco, e aqui eu posso pegar o pincel um pouquinho maior, porque o espaço é bem grande. Então, eu venho com o pincel número 6, C523 da Castelo. Vou pegando o branco com um pouquinho do Aquarela Silk e vou preencher, ó, essa parte aqui toda, ó, até aqui embaixo. Preenchi essa parte, eu venho com o pincel número 2 pra fazer aqui, ó, alguns detalhezinhos. Aqui, gente, ó, bem no comecinho, no encontro aqui, ó, onde eu comecei a passar o azul, até aqui embaixo, tem uma linha, um brilhozinho. Então, eu venho aqui, ó, bem perto, ó, e vou trazendo, ó, esse desenho de cima a baixo. Venho com o cinza chumbo e venho contornando, ó. Um pouquinho mais, tô com o pincel número 2, venho trazendo, ó, até embaixo, ó. Volto dando uma suavizada nele, ó, com bastante cuidado. Até aqui, ó. Aqui eu ajeito um pouquinho o começo, ó, desse bico. Limpo o pincel, venho suavizando, ó, essa marcação, tá? Venho com mais um pouquinho agora do cinza, com o pincel número 2. Aqui, ó, eu vou fazer alguns reflexos, ó. Essa parte que tem aqui, ó, ela vai refletir aqui, ó, mas é bem junto, né? Pra esse lado. Então, ó, passo cinza. Venho aqui também, ó, passo um pouquinho mais de cinza. Porque desse lado ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Venho trazendo até aqui embaixo. Com cinza chumbo, ó,
Aqui na parte de baixo, venho puxando, ó, lá pra cima. É esse reflexo aqui, ó. Trago até aqui. E retoque esse começo aqui, ó. Venho com um pouquinho do branco, passo aqui, ó. Essa parte aqui do encontro, ó, vai vir até aqui, ó. Um pouquinho mais. E aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais claro, ó. Só que o branco não aparece, ó. Eu espalho tanto pro bico, como aqui pro corpo da chaleira. Venho com um pouquinho do preto e vou reproduzir isso aqui, ó. Ele vem aqui e daí fica junto, ó. É só uma marquinha e puxo lá pra cima. Vem com mais um pouquinho aqui embaixo, ó. E vou puxar, ó, lá pra cima. Limpo o pincel. Venho novamente com branco, porque eu preciso retocar aquele risco que eu tinha feito, ó. Começo daqui, ó, tem um que vem até aqui. Deixa eu deixar ele aqui bem visível, ó. Ele fica até um pouquinho mais grosso aqui, ó. Ó, essa marcação de cinza que eu fiz aqui, ó, vai separar um outro detalhe em branco que vem de lá de cima. Eu tinha começado a fazer eles, agora eu vou reforçar e deixar no lugar certo, ó, que vai vir até aqui, ó. Vem com mais um pouquinho e retoco. E pronto. Ó, fiz aqui essa primeira parte. Deixa eu olhar aqui. Ó, fiz essa primeira parte, preenchi de branco até aqui. Essa parte aqui, ó, já vai ser cinza, tá? Então, eu venho com o pincel número 6, o C523 da Castelo, e esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui embaixo, eu vou preencher com cinza. Preenchi essa marcação aqui com cinza, fiz a junção dela bem certinho com branco. Essa outra aqui, ó, vai ser com cinza claro. Então, eu vou preencher, ó, daqui, tá vendo esse espacinho? Até aqui, ó, toda essa parte com cinza claro. Preenchi essa parte com cinza claro. Esse pedacinho que ficou aqui, ó, eu venho com branco. Só que esse branco, gente, eu não vou passar ele puro, não. Eu vou pegar ele com um pouquinho do cinza claro. A gente fala que não vai fazer mistura, mas não tem jeito, acaba fazendo, né? Por que que eu vou misturar? Porque aqui ele não aparece branco, fica um cinza, um pouquinho mais claro. Então, eu venho pincelando, ó, eu passei bastante tinta, mas eu vou espalhar ela aqui, tá, ó. Venho, ó, espalhando, fazendo a junção dessa parte, dessa cor mais clara, em cima do cinza claro, ó. E venho até aqui embaixo, ó, com cuidado para não passar dessa outra marcação. Volto fazendo a junção, venho aqui, ó, com a pinceladinha de branco, pra ficar um pouquinho mais claro, ó, de cima a baixo, ó. Acerto, ó, faço a junção das cores. Essa próxima faixa aqui, ó, vai ser preta. Antes de passar o preto aqui, eu vou fazer de uma forma melhor. Antes de passar o preto, eu venho aqui novamente, ó, com um pouquinho do cinza claro, aqui do outro lado. E vou preencher, ó, eu já vou preencher ela, ó, com o cinza claro, tá, ó? De cima, daqui, ó, até aqui embaixo. Já preenchi. Aqui do lado, ó, eu venho com um pouquinho do cinza claro e do branco. Nessa faixinha pequena aqui, ó. Preencho, ó, até aqui embaixo. Vem com um pouquinho mais pra completar aqui, ó. E aqui no finalzinho, ó. Volto fazendo a junção. Aqui, eu venho, ó, com a pincelada do azul bebê. Ó. Venho preenchendo aqui. Eu pego, ó, com azul bebê, um pouquinho em cima do cinza claro com branco. Esse lado aqui, ó, também, vou vir com um pouquinho do azul bebê, ó. Trazendo até aqui, ó. Faço a junção, venho aqui em cima com um pouquinho mais, e aqui, ó. Aqui, ó, dentro dessa faixa, vai ser branco puro.
Então, venho com branco, pegando aqui, ó, com um pouquinho do Aquarela Silk, jogo a tinta. E vem espalhando, ó. Vou usar, ó, pra fazer a junção, um pouquinho do Aquarela Silk no pincel. Porque eu não quero tampar as cores que tem do lado. Mais um pouquinho de branco aqui em cima, eu joguei bastante, ainda ficou faltando, ó. Aqui do lado também, eu venho, ó, fazendo a junção com o azul bebê. E o azul bebê, gente, também não pode desaparecer, ele tem que... Sempre, aonde coloco ele, ó, sempre tem que estar presente. Se eu passar a tinta e sumir com ele totalmente, eu volto com um pouquinho, ó, como eu tô fazendo agora, um pouquinho de tinta no meu pincel e vou retocar ele, ó. Ele é uma cor presente aqui nesse inox. Faço a junção, ó, desse lado aqui também. E agora sim, vou lavar, limpar bem o meu pincel. Venho com preto e vou preencher, ó, essa faixa aqui do meio. Vou preencher ela, ó, começando daqui até aqui no final, toda essa parte, ó. Já preenchi aqui, ó, toda a faixa de preto. E ao contrário das outras, ó, ela fica marcado, não precisa fazer a mistura dos lados. Aqui, gente, ó, bem do ladinho, entre essa faixinha de cinza claro e aqui onde que começa o azul bebê, eu venho com a marcaçãozinha, ó, pincel número 2, um pouquinho do cinza, eu venho, ó, marcando aqui, ó, mais um brilhozinho de cima a baixo, ó. Quem tiver, ó, dificuldade de marcar, pode pegar uma régua, só posicionar ela do lado pra deixar esse desenho aqui, ó, retinho, tá? Vem com um pouquinho mais. Vem marcando, ó, até aqui no fundo, até aqui na parte de baixo, ó. Aqui em cima. Vou forçar um pouquinho mais, ó, e aqui também. Esse desenho, ó, vai apresentar aqui do outro lado também. Só que aqui, gente, é um pouquinho mais fraco, tá, ó? Então, eu limpo um pouco a tinta do pincel, venho com sujeirinha, ó, de tinta. Já vou marcando aqui perto do preto, ó, e já venho suavizando, ó. Um pouquinho mais, vou marcando e já venho, ó, suavizando. Subo, suavizando. Pego um pouquinho mais de tinta aqui, ó, que tá faltando pra finalizar, ó. Trago até aqui, limpo o pincel e volto, ó, suavizando, porque desse lado ele fica um pouquinho mais claro. Tá? Fiz essa primeira parte, eu já vou completar aqui, ó. Eu vou completar toda essa parte final aqui, ó, agora com cinza claro. Então, venho, ó, com o pincel número 6, C523 da Castelo. Vou pintar tudo isso aqui, ó, com cinza claro. Aqui, gente, eu só vou deixar, ó, o reflexo aqui da alça, que reflete aqui, eu vou deixar sem fazer, tá bom? Então, ó, e aqui também eu vou preencher com cinza claro. Tá? Preenchi aqui no cantinho, toda essa parte com o cinza claro. Eu venho aqui, ó, pra fazer o contorno do fundo. Eu venho com o pincel número 6, um pouquinho do cinza. Vou passar aqui, ó, um contorno, ó, de fora a fora, pegando, ó, por cima de todas as cores, com cinza, ó. Porque isso vai deixar ele com aspecto que a quina aqui do meu bule é arredondadinho. Venho aqui, ó, e vou passando com cuidado aqui, ó, de fora a fora, ó. Vem com mais um pouquinho. Ajeito aqui. Ó, passei o cinza, agora eu venho com o azul bebê e vou passando aqui, ó. Mais um pouquinho. No preto aqui, ó, não passo, tá? E venho aqui, ó. Mais um pouquinho do azul bebê, pulo a parte que eu fiz do preto e venho aqui, ó. Mais um pouquinho só de tinta no meu pincel. Aqui, ó. Um pouquinho mais. Aqui também. O azul é uma cor, ó, que quando passa em cima do cinza, ele fica quase que transparente. Então, eu preciso passar, ó,
e deixar um pouquinho à mostra, tá? E venho aqui, passo aqui, trago até no preto, com cuidado. Pego uma quininha de pincel, bem pouquinho, pra finalizar o preto aqui, ó. Porque por cima do preto, ó, não vem nada, tá? Só pega mesmo um pouquinho do cinza aqui por baixo, ó, da parte preta, tá? E pronto, ó, tá feita aqui essa parte. Feito aqui, ó, agora eu venho aqui pra cima, pra fazer a parte aqui da tampa. Eu vou preencher, ó, essa parte, eu venho com cinza claro e uma pincelada do cinza, então eu pego cinza com cinza claro. Pra ficar, gente, um tom entre esses dois, tá? Fica o encontro, né? Não fica tão clarinho como o cinza claro, nem escuro com o tom do cinza. Ó, eu passei já até aqui na dobrinha, na voltinha, né? Então, agora eu venho completando aqui, ó, com essa mistura, ó, venho lá por trás, eu já vou respeitar aqui, ó, o desenho da tampa, tá, ó? Então, eu venho pincelando com essa cor, ó. Aqui, ó, na hora de fazer a junção, a minha tinta aqui ainda tá molinha. Então, ó, é só pincelar, umedecer o pincel no Aquarela Silk e vim, ó, pincelando, tá, ó? Preenchendo bem a trama do tecido, ó, e vim pincelando. E vou preencher, ó, toda essa parte por baixo aqui da tampa, ó. Vem com um pouquinho mais. Vou trazendo a tinta até aqui no risco, ó. Viro o meu pincel aqui do outro lado e vem completando aqui, ó. Aqui, ó, já puxo um pouquinho aqui pra baixo, ó, e completo o desenho. Venho com um pouquinho mais, vou trazendo até aqui, ó. Espalhando aqui, ó. Mais um pouquinho. Pra fazer aqui a voltinha e venho trazendo aqui. Aqui, ó, eu vou limpar meu pincel, volto com o pincel número 2 pra mim fazer, ajeitar essas partes aqui, ó. Essas faixas, né? Então, aqui eu volto com branco, ó, e vou fazer uma voltinha aqui, espalho um pouquinho para um lado, pro outro, ó. Limpo o pincel, venho fazendo a junção aqui em cima, ó. Eu volto ajeitando, tá, ó. Venho com o cinza. Pego aqui um pouquinho, ó, faço a junção, só o encontro, tá? E pronto. Venho com o preto. Ó, o preto entra um pouquinho aqui, ó, e fica levemente arredondado. Essa marquinha que eu fiz aqui, ó, ele vai entrar aqui, ó, por cima do branco, ó, criando um contorno. Eu aproveito a sujeirinha de preto que tem no meu pincel, pra fazer isso daqui, ele fica meio cinza. Ajeito aqui no cantinho também. Tenho aqui, ó, esse cinza aqui, ele passa, ó, um pouquinho aqui em cima do branco, ó. Vem com um pouquinho do branco e ele vem aqui por cima, ó, um pouquinho. Bem, só sujeirinha, ó. E vai vindo aqui, ó. Então, eu puxo um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima. Vem com mais uma sujeirinha do branco, eu já vou colocar alguns reflexos aqui, ó. Essa parte aqui, ó, também vai ficar um pouquinho mais claro aqui. Aqui, ó, tem um brilhozinho que reflete aqui, então eu já vou dar uma claridadezinha dessa forma. E aqui também, ó, espalhadinha, tá? Observem, ó, que aqui ainda ficou uma partezinha de cinza, tá? Limpo o meu pincel e venho aqui pra mim dar uma espalhadinha aqui também, ó. Dessa forma. Eu pego aqui um pouquinho do preto e do cinza chumbo com Aquarela Silk, que eu preciso dar profundidade aqui nessa tampa. Então, com o pincel número 2 mesmo, bem pouquinha tinta no meu pincel, eu venho passando, ó, aqui. Começo aqui no cantinho e venho trazendo, ó. Eu faço a separação e com a sujeirinha de tinta que fica no meu pincel, eu já vou fazendo uma sombra que a tampa faz nessa parte aqui do bule. Ou chaleira, tá? Ó. Então, já vem espalhando, ó,
E já vou deixando como se fosse uma sombra, ó, tá? Que ele vai refletir um pouquinho aqui. Vem completando o meu trabalho até aqui do outro lado. Mais um pouquinho aqui. Vem trazendo, ó. Aqui, ó, faço uma voltinha pra criar aquela sombra que eu falei, ó. Vem com mais uma sujeirinha. Vem trazendo. Acentua um pouquinho mais aqui, ó. Ó, puxa um pouquinho mais, ó. E pronto. Tá. Feito isso, limpo o meu pincel. Vou pintar toda a parte da tampa aqui por cima com a misturinha de cinza claro com cinza, ó. Vou passar tudo aqui, ó. Já preenchi toda essa parte de cinza, volto novamente com um pouquinho mais do cinza chumbo, bem pouquinha tinta no pincel. Aqui, ó, na parte de trás dessa voltinha, eu passo um pouquinho do cinza chumbo, ó, espalho. Vem aqui do outro lado, ó, vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ajeito aqui a voltinha e vem espalhando, ó, um pouquinho do cinza chumbo lá por trás. Limpo o pincel. Aqui, na beiradinha, venho com um pouquinho do cinza puro, pego sujeirinha do cinza chumbo junto, pra deixar esse cinza um tomzinho acima. E aqui, ó, por cima, de onde eu coloquei a claridade, aqui, eu vou fazer, ó, escurecer um pouquinho aqui, ó. É só sujeirinha de tinta, tá? É bem pouquinha tinta no pincel, ó. Venho passando, ó, e aqui também, ó, eu vou escurecer um pouquinho. Deixa eu pegar um pincel maior pra esfumar essa tinta, ó, porque ela parece só sujeirinha. É bem pouquinho, ó, e aqui também. Vem com mais um pouquinho, vou passando aqui, ó, e vou espalhando, ó, pra cima, ó. Vem com um pouquinho da mistura pra suavizar essa marcação, ó. Volto pro pincel número 2. Vem com um pouquinho do branco, vou pegar esse branco bem diluído e vou criando aqui na beiradinha, ó, como se fosse uma voltinha, ó, nessa tampa. São detalhes que a gente vai observando na imagem de referência, vai colocando aqui, ó, e vai dando todo um charme no trabalho, né? Trazendo mais realidade, ó. Venho passando de fora a fora. Essa primeira parte aqui, ó, essa primeira marcação, é só, gente, pra criar uma voltinha nessa tampa, tá? Ó. Só pra criar esse efeito aqui, ó, de voltinha. Venho com sujeirinha do preto e do cinza chumbo, bem pouquinho. Vou reforçar essa partezinha que tem por baixo, tá? Essa profundidade aqui, ó, que tem por baixo, ó. Vou deixar ela bem desenhada, ó. Tá? De fora a fora. Pronto. Limpo o pincel. Venho com branco puro. E aqui, eu já vou fazer, ó, um ponto de luz, ó. Reflete embaixo, né, e aqui também, ó. Mais um pouquinho. E aqui, ó, também, ó. Mais um pouquinho só do branco. Reflete aqui, ó. Limpo o pincel, venho aqui por cima, suavizo. Mais um pouquinho de branco, que nessa parte aqui, ó, ele tem que ficar bem marcado, ó. E aqui também. Sujeirinha mais de tinta no meu pincel. Aqui nesse outro ponto, ó, também venho com um pouquinho mais do branco. Bem na voltinha, tá? Ó, naquela voltinha que a gente criou. Espalho para um lado, para o outro, vou trazendo até no final. Tá, feito isso, vou fazer aqui, ó, essa parte aqui do pegador. Então, eu venho com um pouquinho da misturinha de cinza e já preencho aqui, ó, do ladinho de um lado e aqui do outro, ó. Já trago até aqui em cima, preencho de um lado e do outro. Ó a voltinha dele aqui, ó, tá? Venho com um pouquinho do branco,
Bem na ponta do pincel e vou preencher, ó, no meio, ó. Mais um pouquinho. Vou preencher, gente, toda essa parte aqui, ó, do meio desse pegador, porque eu vou colocar um desenho, uma marquinha aqui de preto, mas o preto é mais forte, né? Então, vai pegar tranquilamente, ó. Fiz a parte arredondadinha embaixo, vem com mais um pouquinho do branco, vai refletir esse branco aqui, ó. Então, eu vou puxar ele aqui, ó, até aqui e faço a voltinha, ó. Na lateral, vem com um pouquinho do cinza aqui, aqui também, e aqui, ó, deixa um pouquinho mais escuro. E pronto, ó. Agora, eu venho com um pouquinho do cinza chumbo pra marcar aqui, ó, o pezinho aqui desse pegador, ó. Marquei o pezinho e puxo aqui, ó, no cantinho um pouquinho pra escurecer esse cinza, e aqui também, volto ajeitando. Venho aqui na parte de baixo, também, eu vou escurecer aqui um pouquinho, ó, no reflexo, tá vendo? E aqui também, ó, escureci o reflexo, venho com a sujeirinha do preto, vou colocar, ó, um detalhezinho bem no meio, até aqui, ó. E aqui, deixa eu ajeitar aqui embaixo, aqui no reflexo vai pegar também, ó, um pouquinho do preto, ó, vai refletir, né, ó. Pouquinho do preto. Aqui do ladinho, um pouquinho do cinza, ó, fica um risquinho do cinza aqui e aqui também, ó. Aqui, gente, ó, tem essa parte de cima, ela vai refletir aqui embaixo de forma diferente. Como vai pegar de ladinho, aqui nesse pontinho onde eu ia escurecer, ó, onde eu escureci um pouquinho, marco um pouquinho mais, venho com uma pinceladinha do branco, marco aqui, ó, que é a parte que vai refletir de lá de cima, tá? Ó, essa parte aqui, ó, ela reflete aqui de ladinho. E aqui, ó, e pronto. Já venho pra fazer essa parte aqui, ó, cinza claro. Começo aqui por cima, ó. E com o cinza claro, eu vou descer aqui, ó. Tá tudo marcadinho, né? Então, agora, ó, é só seguir o desenho mesmo, ó. Aqui no canto e aqui, ó, desse outro lado também, ó. Vem até aqui, ó. Aqui também, um pouquinho do cinza. E aqui, ó, do ladinho do preto, ó. Vem com branco. Mais um pouquinho. Agora, é só fazer a junção dos lados, ó. Aqui em cima. Mais um pouco. Aqui também, um pouquinho do branco, ó. Faço a junção de um lado e do outro. Aqui, do ladinho do preto, também um pouquinho do branco, o cinza aqui do lado, fica bem no meio. Então, passo um pouquinho, trazendo até aqui embaixo, volto lá pra cima. Como eu disse, ó, é só seguir o desenho, a marcação. Vem com um pouquinho do preto e vou preencher aqui, ó. Mais um pouco, ó. O preto, gente, a gente não mistura. Passa ele tem o desenho certo onde que vai, ó. Não faz a junção do ladinho, tá? Ele fica marcado mesmo. Mais um pouquinho do Aquarela Silk. Marco aqui, ó. E marco o preto de cima e embaixo. Ó, aqui por cima, sujeirinha do cinza, ó. Vou passando o pincel até ficar cinza. Aqui também, ó. Fazendo a voltinha, ó, lá por trás. Aqui no cantinho, marco, ó, pra ficar um pouquinho mais escuro. E aqui também, marco esse desenho, o limite. E aqui, ó, no cantinho também tem mais um, ó. Venho com a sujeirinha do cinza chumbo no meu pincel e vou contornar aqui por baixo, ó. Com cinza chumbo, é como se ele tivesse ainda uma parte aqui, ó, tá? De fora a fora, ó.
Volto com um pouquinho do preto pra trazer até aqui, ó. Limpo o pincel, porque esse branco aqui no pegador, ele tem que aparecer bem branquinho, ó. Aqui. E aqui também, ó. Porque é reflexo de lá de cima, né? E aqui, ó, também aparece, ó. Aqui do ladinho também. E aqui, ó, fica um pouquinho mais claro. Deixa eu voltar aqui com um pouquinho do cinza. Só pra contornar aqui, ó. E pronto. Aqui, ó, vem com um pouquinho do cinza chumbo e do cinza. Vou escurecer, ó, um pouquinho essa parte aqui, ó, que tem um detalhezinho mais escuro, ó. E pronto, ó. Já venho aqui do ladinho pra fazer a alça. Vou começar fazendo aqui, ó, o reflexo dela aqui na chaleira. Então, venho com cinza. E o cinza... Eu vou preenchendo, ó, essa parte aqui. E aqui, gente, ó, eu vou respeitando o desenho, o limite do desenho, mas não precisa ficar marcado, não, tá? Eu deixo, ó, o final dela, o encontro dela com o cinza claro que tá aqui, é meio esfumadinho, tá? Então, passo aqui, ó, com um pouquinho do Aquarela Silk, ó, pra preencher bem esse espaço, e deixo meio esfumadinho. Trago até aqui embaixo, que é o encontro, ó. Já venho com um pouquinho da mistura de cinza, com cinza claro, e puxo aqui, ó, pra alça, ó, pra já ficar mais fácil. E aqui venho com cinza, ó. Aqui em cima. Também venho com um pouquinho do cinza, ó, fazendo uma quinazinha aqui. Um pouquinho mais. Preencho aqui a parte de cima, ó, até aqui. E aqui vem com um pouquinho do cinza e do cinza claro. Ó. Venho com o pincel número 2. Venho com cinza chumbo. Pouquinha tinta no meu pincel. Aqui por baixo, eu escureço, ó, desse reflexo. Mais um pouquinho. Escureço aqui, ó. E aqui por dentro vai ficar um pouquinho mais escuro. Então, eu venho, ó, pincelando, sem deixar o desenho muito definido, né? Com o pincel número 2, eu venho passando, ó, e esfumando um pouquinho. Venho trazendo até aqui embaixo, ó. Volto, esfumando um pouquinho, pra não ficar muito marcado, ó. E escureço mais um pouquinho aqui por baixo, ó. Bem no meio dessa parte aqui, ó, do outro lado, deixa eu limpar meu pincel, tem um detalhezinho mais claro, ó. Então, ele começa daqui de cima, ó. Vou marcando. Esse detalhe aqui, ó, é um pouquinho mais marcado, ó. E venho trazendo até aqui embaixo, ó. Até aqui. Limpo o pincel. Aqui embaixo, eu começo, ó, com um pouquinho do branco, venho daqui de cima, ó, desde da beiradinha aqui, ó, e venho aqui pelo lado de fora, com um brilhozinho, ó, o reflexo, né, da alça, ó, bem desenhadinho aqui, ó. Venho trazendo até aqui, ó. Mais um pouco. Aqui, ó, pra cima ele fica um pouquinho mais forte, ó. Então, eu vou intensificando esse branco, ó, um pouquinho mais, até aqui, ó. Mais um pouco. Vou trazendo, ó, até aqui. Limpo o pincel. Pelo lado de dentro aqui, tem um pouquinho também, ó. Começa aqui. Esse detalhezinho escuro, ó, que eu tinha passado, vai ficar bem no meio, tá?
Venho aqui, ó. Trago até aqui, volto suavizando um pouquinho. Essa parte que pega aqui por dentro, ele vai vir, ó, até aqui no finalzinho, ó. E pronto. Aqui por cima, eu venho, ó, vou fazer esse detalhe. Aqui tem a plaquinha, ó, ela desce aqui e aqui eu vou escurecer aqui dentro, ó. Então, eu venho com um pouquinho do cinza chumbo e vou escurecendo, ó, essa parte. Um pouquinho, deixa eu limpar o pincel. Um pouquinho mais, ó, e vem escurecendo essa parte aqui, ó. Eles vêm, ó, até aqui, ó. Ajeito aqui. Aqui a parte de cima, ó, desse detalhezinho, ajeito aqui, ó. Desse lado aqui, eu suavizo, ó, essa voltinha. Eu venho aqui com um pouquinho do branco, pra mim colocar um brilhozinho aqui, ó. Limpo o pincel, esfumo pra cima, dou uma puxadinha aqui, dou uma esfumadinha pra baixo também. E aqui, ó, bem pouquinho branco no pincel, puxo aqui um pouquinho, ó. Já venho, olha só, fiz o reflexo, agora eu venho preenchendo já o cabo, a alça mesmo dessa chaleira. Aqui, vou preencher, ó, tudo com o cinza, claro, e o cinza. Então, preencho toda essa parte aqui, ó. Levo a tinta, ó, em cima do risco, já fazendo o contorno, tá, ó. Trago até aqui. Vem preenchendo. Passo aqui um pouquinho, ó, do desenho pra já vou ir fazendo os detalhes, né? Daí já vai facilitar o trabalho. Venho aqui, ó. Também já contornando, ó. Venho com um pouquinho mais da misturinha de cinza, com cinza claro, completo, aqui por baixo, ó. Mais um pouco, e vou trazendo até aqui, já fazendo, ó, o contorno no risco. Aqui por baixo, gente, eu já vou escurecer um pouquinho com o cinza chumbo. Então, eu pego sujeirinha de tinta no meu pincel, ó, marco aqui a parte de baixo, já fazendo essa voltinha, e venho trazendo pra cá, ó. Mais um pouco, bem pouquinha tinta no pincel, vou trazendo, ó. Sempre trabalhando com pouquinha tinta. Daqui de baixo, puxo lá pra cima, vou encontrando, ó, a parte que vinha escura. Deixa eu limpar aqui o excesso de tinta no pincel. Encontrando a parte escura que vinha lá de cima. Um pouquinho mais, ó. Marco até aqui embaixo, ó. Até aqui na sombra. Bem certinho, no reflexo, né? Que vai ali pra parte da chaleira. Essa parte aqui, ó, de cima, eu também vou escurecer um pouquinho. Vem com mais uma sujeirinha do cinza, chumbo. Faço a volta aqui, ó. Como eu disse, é fácil de fazer, porque tá tudo marcadinho, mas é cheio de detalhes, ó. E precisa seguir o risco bem certinho. Escureço aqui, ó, essa parte, estão vendo, ó? E aqui já faço a voltinha. Trago também até aqui, ó, no encontro. Mais um pouquinho. Trago até aqui. Aqui, ó, eu esfrego um pouquinho a tinta, que é pra fazer a junção nesse tom de cinza que tá por baixo. Vem com a sujeirinha a mais. Aqui, eu só vou marcar, ó. Trago o contorno até aqui. Volto com uma sujeirinha de tinta, escureço aqui por baixo, mas é bem pouquinho, tá? Só uma sujeirinha mesmo e pronto. Volto com o pincel número 2, com o branco, eu venho aqui, ó, sujeirinha de tinta, venho passando aqui, ó, bem pouquinho, ó, passo, espalho e pronto. Mais um pouquinho. Aqui, ó, no encontro, um pouquinho do branco. Limpo o pincel. Aqui, deixa eu pegar mais um pouquinho. Aqui, ó, já vou colocar um detalhezinho de branco e vem esfumando, ó, pra cá, ó. Espalho, dou uma arredondadinha, vem esfumando bem de leve. Vem com mais um pouquinho, ó, do ladinho aqui dessa parte onde eu escureci, eu venho, ó, com um pouquinho do branco, criando uma
um reflexo, né? E a gente já fez ele refletido, o reflexo dele ali na parte do corpo da chaleira. Ele vem até aqui, ó. Aqui ele fica um pouquinho mais forte, ó, mais intenso. Limpo o meu pincel, vem com preto puro. Aqui, por cima do branco, dessa claridade que eu fiz, eu vou entrar com preto, venho trazendo até aqui, ele volta um pouquinho mais grosso, ó. Espalho, dou uma espalhadinha para um lado e para o outro, bem pouquinho. Aqui, aproveito a sujeirinha que tá no meu pincel e passo, ó, esse detalhe, ó, bem fininho, próximo do risco. Vem com um pouquinho mais do preto, bem pouquinha tinta no meu pincel. Aqui, ó, daqui de baixo, ó, pegando daqui, vem um detalhezinho, um risquinho com preto e vai subindo aqui, ó. Eu vou terminar de preencher o cabinho aqui, vou terminar de passar o cinza nele pra mim terminar esse detalhe do preto. Então, venho aqui, ó, com a misturinha, vou preencher essa parte, ó. Venho aqui, faço a junção, ó. Venho descendo aqui mais um pouquinho, já venho contornando, ó, trazendo a mistura em cima do risco, preenchendo ele todo, pra já finalizar aqui, ó, o preenchimento da alça. Boto com um pouquinho mais, que aqui ainda falta um pouquinho, ó, de tinta pra preencher. Mais um pouquinho, ó, trago bem próximo do branco, com cuidado aqui, ó, pra não tirar. E aqui também, ó, desenho, faço a voltinha, né? Trago aqui, ó. Pronto. Volto pro pincel número 2, ó. Aqui tem uma voltinha e eu preciso, ó, fazer ela aqui, ó. Então, aqui eu escureço um pouquinho, ó. E aqui também, ó, faço esse efeito. Aqui, nessa ponta, ó, eu ajeito e puxo, ó, esse detalhe lá pra cima, ó. Espalho. E aqui, ó, eu venho com a sujeirinha, ó, desenhando, e venho com a sujeirinha e aqui também, ó, só pra completar. Gente, olha que efeito lindo que dá. Vem com um pouquinho mais do preto, ó, esse detalhezinho que eu comecei a puxar aqui, eu venho trazendo, ó, ele bem suave, ele some aqui, ó. Limpo o meu pincel pra sumir, ó, ele vai acabar em nada. E pronto. De lá de cima, eu venho trazendo um detalhe, ó. Ele começa grosso aqui, ó. E vem trazendo, ó, um detalhe preto, né? Daqui, ó. Vem trazendo, ó. Aqui, ele afina, ó. E vem só a sujeirinha aqui, ó. E pronto. Ó, aqui, com sujeirinha de tinta no pincel, eu vou criar esse efeito, ó. Puxo um pouquinho aqui, espalho pra cima, tiro o excesso de tinta do meu pincel. Deixa eu pegar aqui um pouquinho do cinza pra suavizar aqui, ó. Espalho pra cima e pra baixo, criando esse efeito. E aqui também, ó. Vem com um pouquinho do branco, ó. Vou clarear aqui, ó, na beiradinha e aqui, ó. Limpo o pincel, puxo um pouquinho, ó, ajeitando esse brilhozinho. E puxo aqui, e aqui no cantinho, ó. Bem na beiradinha também vai aparecer um brilhozinho. Aqui. Aqui, ó. E aqui eu reforço, ó. Esse aqui e aqui também. Aqui, ó, tem mais um, só que aqui, ó, é mais espalhadinho. Deixa eu pegar um pincel maior, número 4. Vem com um pouquinho do branco. Vou passando aqui, ó, é bem espalhado essa claridade, ó. E venho trazendo ela até aqui embaixo, ó. Mais um pouquinho, aqui ela fica um pouquinho mais forte, ó. E venho trazendo. Aqui, bem na beiradinha, aparece também, ó, um brilhozinho, ó. Um reflexo, né, ó. Bem na beiradinha, ó. Vem com um pouquinho mais do branco. Reforço aqui, ó. E venho trazendo aqui por trás, ó. Aqui um pouquinho. E aqui, ó. Deixa eu pegar o número 2 novamente. Mais um pouquinho do branco. Passo aqui, ó. Seguindo esse efeito. E aqui, ó. Bem na voltinha, ó. Mais um pouquinho do branco, ó.
espalho isso aqui pra cima e um pouquinho pra baixo. Vem com mais um pouquinho do branco e trago aqui, ó. O contorno, ó, aqui o cinza, tem que aparecer um pouquinho lá por trás do branco, tá, ó? E pronto, ó. Aqui eu só separo, ó, esses pontinhos e aqui um piquezinho. Vem com cinza, chumbo bem pouquinho tinta no pincel, faço um detalhezinho aqui, ó, só pra separar, aumento aqui o pontinho, ó, de luz e aqui também. E pronto. Aqui, ó, na chaleira, eu já vou reforçar aqui os pontinhos de luz, ó, pra já ficar pronto, ó. Aqui e aqui. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais vivo também. Aqui, ó, nesse reflexo, também o branco precisa, ó, aparecer um pouquinho mais. E aqui também, ó. Vem com mais uma sujeirinha. Aqui, ó, na pontinha, ó, brilho e brilho, ó. E aqui também, ó, um pouquinho mais do branco, ó. Mais uma sujeirinha. Aqui na parte de baixo, ó. E aqui também. E aqui, ó. E pronto, ó. A parte aqui da chaleira já fica dessa forma. E olha, como a gente já foi fazendo tudo de uma vez, não é preciso nem retocar nada, tá? Já venho aqui, ó, pra pintura da flor Cosmo. Eu escolhi aqui uma cor. Eu vi uma esses dias e gostei muito, achei muito bonita e vou fazer ela aqui, que é meio alaranjada. Então, vou usar o laranja, o amarelo gema, o amarelo cádmio, o amarelo canário, pro fazer uns detalhezinhos no miolo, o jacarandá e o sépia. Eu começo aqui, ó, com o amarelo cádmio, venho aqui, ó. Eu vou fazer, gente, umas pétalas e depois é só repetir daí o processo, tá bom? Ó, começo aqui no cantinho e venho, ó, passando. De cima pra baixo, eu venho, ó, com laranja. Faço aqui a pontinha, a beiradinha aqui da pétala dessa flor, tem pontinhas, né? Então, ó, pra puxar aqui pro miolinho, eu vou deixar um pouquinho do amarelo cádmio aparecendo, tá? Então, eu vou fazer como se fossem nervurinhas, tá? Venho aqui, puxo também uma, ó, como se fosse o contorno. Venho aqui, faço um serrilhadinho na ponta e vou descendo com laranja, ó. Essa parte aqui na beiradinha da pétala vai ficar mais laranja e pra cá, ó, pro meio, eu vou puxando a tinta com o pincel meio de lado, deixa eu falar certinho, e venho, ó, com o pincel de lado pra deixar como se fosse, pra já ficar como se fosse nervurinhas. Vou fazer mais essas, ó. Venho aqui e preencho com amarelo cádmio. Mais um pouco. Levo até na beirada lá, ó. Esse lado aqui também. Essa daqui eu vou pintar inteira com vocês, tá? Ó. Vou até lá na beiradinha. Venho com o laranja, contorno desse lado, pincel meio de lado, ó, e faço um serrilhado na ponta da pétala. Venho descendo, tiro toda a tinta ali da beiradinha e venho descendo aqui, ó. Com o pincel de ladinho, eu já vou deixando nervurinhas, como se fosse nervurinhas, tá, ó. Tiro aqui o excesso de tinta dessa outra e venho aqui, ó. Venho pra mais essa, tinta bem na ponta do pincel, vou dando um serrilhado na ponta da pétala e venho aqui, ó. Mais um pouquinho e puxo aqui, ó. Venho com mais um pouquinho e puxo. Puxo toda a tinta, ó, com o pincel de ladinho, vou ajeitando. Ó, eu vou fazer essas aqui que estão com dobrinha. Então, eu venho com o amarelo cádmio, passo aqui, ó, da mesma forma, estão vendo? Essa daqui tá por cima e venho fazendo essa aqui que tá por trás, ó. Essa daqui eu vou passar um pouquinho mais, ó, até aqui, ó. E essa que tá dobrada, eu vou passar um pouquinho aqui por trás. Venho com laranja, ó, pego aqui na dobrinha
e volto, ó. Passo aqui na beiradinha, na dobrinha, e vou fazendo esse movimento, ó, meio arredondado, pra seguir o jeito, ó, que ela tá. E aqui, ó, puxo só umas nervurinhas. E já a gente vai fazer os detalhes dessa pétala dobrada também. Ó, faço aqui a voltinha, que é em laranja, né? E puxo aqui, ó, os detalhezinhos. Essa daqui é a mesma coisa, ó. Vou fazer a voltinha com esse movimento, ó. Mais um pouquinho, venho aqui na beiradinha e puxo, ó. Mais um pouquinho pra completar aqui a voltinha, ó. E vou lá pra trás, ó. Aqui eu puxo uns detalhezinhos. Limpo bem o meu pincel. Eu venho com o melão pra reforçar um pouquinho esses detalhezinhos, ó. Pego um pouquinho do melão, posso pegar junto com o melão uma sujeirinha do amarelo canário, um pouquinho do amarelo canário. Então, venho aqui, ó, da parte do miolo pra fora. Pra ajeitar, ó, deixar um pouquinho mais visível essas nervurinhas. Então, eu passo o pincel, depois eu dou uma pincelada por cima pra apagar e deixar bem suave as marcações. Faço os risquinhos, ó, com todo o cuidado, um pertinho do outro, pegando da semente, do miolo lá pra beirada. Passo o pincel bem suave por cima pra suavizar, tá? Vem com um pouquinho mais de melão e amarelo canário. Passo nessa daqui também, ó. Puxo lá pra beirada e com o pincel eu passo por cima pra suavizar. Aqui também, ó, vou passar um pouquinho, se esconde lá por trás, ó. E aqui, ó. Puxo um pouquinho e aqui também. Aqui, nessa dobrinha, eu venho com um pouquinho aqui, ó, e puxo. Ó, agora eu venho com o pincel 0. Pode ser, gente, qualquer pincel 0 que vocês tenham aí, tá? Passo aqui, ó, na beiradinha, ó, pelo lado de trás e dou uma puxadinha, ó. Passo aqui e dou uma puxadinha. Venho aqui também, ó, faço o desenho e dou uma puxadinha, ó. E aqui também, ó. Não precisa, ó, ficar muito visível, não. É só pra dar um detalhezinho na dobrinha. Vem com o pincel número 6. Pego um pouquinho do amarelo canário, passo no meio. Venho com o melão aqui em volta, ó. Passo aqui por cima também, sempre com batidinhos aqui, tá? Sempre com batidinhos, que já é pra dar aquela intenção de sementinhas. Ó, venho aqui, pincel número 2, venho com um pouquinho do jacarandá, venho aqui, ó. Eu vou marcando, ó, o limite do miolinho, estão vendo? Aqui por cima vai ficar mais fininho, né? Porque o miolo tampa, ó. Aqui vai ficar um pouquinho mais largo novamente, pra mostrar o limite do miolinho, ó. E vou pincelando. Posso puxar um pouquinho pra fora. Sujeirinha, ó, pra cima da semente. Aqui, das pétalas. Aqui, ó, em cada pétala eu passo um pouquinho pra dar uma divisãozinha, ó. Ó, puxo um pouquinho pra cada pétala pra fazer uma divisão. E continuo, ó. Aqui por cima fica menos, né, ó. E aqui, ó, eu bato um pouquinho mais. Venho com um pouquinho do sépia, venho aqui, ó. O sépia aqui, ó, quase nem vai aparecer, tá? Então, se quiser tirar o sépia fora, tudo bem. Ó, bato um pouquinho. Venho com o amarelo cádmio, dou uma pinceladinha aqui, ó, por cima. E com o canário, eu vou fazer as pontinhas das sementes, ó. Ela é toda cheia de sementinha, né? É o miolinho aqui, ó. Venho com o pincel 0, um pouquinho do amarelo canário. E aqui, ó, nas partes, ó, onde eu fiz mais escuro, eu vou colocar pontinhos, ó, que é a sementinha, tá? E aqui também, ó. E pronto, ó, tá feita a flor rosa. Olha só, eu vou fazer as outras duas
Aqui, gente, só fica legal também inverter as cores, tá? Fazer uma mais amarelada, um amarelo um pouquinho mais claro, tá? Vamos brincar com as cores. O jeito de fazer é esse aqui, tá? E os desenhos são iguais. Então, eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Ó, fiz aqui as flores, eu só fui mudando um pouquinho as cores, como eu sugeri pra vocês. Essa daqui eu fiz com amarelo canário. E na beiradinha aqui, ó, eu entrei com um pouquinho do amarelo limão, pra dar um destaque maior nela, tá? Essa daqui eu usei o melão, o amarelo cádmio e o laranja na ponta também. Apenas isso, só mudei as cores, o jeito de fazer é o mesmo. Eu venho com um pouquinho do verde oliva pra fazer aqui, ó, no cantinho, ó, bem pequenininho, o talinho delas, ó. Aqui, fiz um. Aqui, ó, vou puxar um talinho aqui, com cuidado pra não borrar a parte aqui do coisa. Eu vou fazer, ó, a puxadinha aqui do talinho, ó. Indo lá pra trás, tá, ó. E ele vem aqui, ó. E pronto. Venho com o pincel número 6. Eu aproveito, gente, a sujeirinha do cinza chumbo, perdão, que tá ali no meu pratinho, pra mim fazer a sombra aqui dos meus elementos, tá? Então, pego a sujeirinha do cinza chumbo, venho com bem pouquinha tinta no pincel e eu dou uma diluída nele pra ficar mais fácil de fazer, tá? Uma diluída no Aquarela Silk. Então, venho aqui, ó, puxo a pétala, ó. Puxo a sombra dela aqui, pouquinha tinta no pincel, venho aqui, ó, já puxo a sombra dessa, ó. Essa daqui vai ficar aqui por trás e já venho aqui, ó, puxando um pouquinho a sombra dessa, ó. Essa daqui nem vai aparecer que tá dobradinha. Venho aqui, ó. E aqui, opa, peguei o amarelo, gente, ó, não pode acontecer isso, tá? Tem que ter bastante cuidado na hora de fazer a sombra, ó, pra não pegar a cor. É que aqui ainda tá um pouco molhada a tinta, ó. Puxei aqui um pouquinho e essa daqui, ó, vai vir aqui, ó. Agora eu vou passar o pincel com a tinta ao contrário, pra não pegar, ó, essa parte. E pronto, aqui eu vou entrar um pouquinho aqui por cima, ó. E pronto, ó. Mais um pouquinho. Essa daqui, ó, também vai aparecer a sombra dela aqui. Passo aqui por trás. E essa daqui, só sujeirinha, ó. E já veio bastante tinta no pincel, ó, só sujeirinha. Deixa eu aumentar essa daqui, ó, um pouquinho, ó. Vou puxar ela aqui, escureço, ó, aqui no meio, ó. E pego um pouquinho aqui por cima também, ó. E essa daqui também. Aqui, vou fazer a mesma coisa, ó. Sombra, ó, da pétala. Mais um pouquinho, pegando próximo, ó. Venho aqui, ó, aqui por cima, entro com um pouquinho e venho puxando aqui, ó. Todo cuidado pra não acontecer de puxar o amarelo, tá, ó? Essa daqui já vem aqui, ó. Espalho um pouquinho e vem aqui, ó. Meu pincel tá levemente sujo de amarelo, agora fica assim. E venho aqui, ó. Puxo um pouquinho e venho, ó, aqui por cima, ó. Mais um pouquinho só pra finalizar, ó. Essa já vem um pouquinho mais pra cá, ó. E só passa, ó, sujeirinha aqui por cima. Vem com mais um pouquinho, ó, essa daqui e a dobra aqui, ó. E pronto, ó. Pegou amarelo novamente. Ajeito aqui, ó, pra esconder esse amarelo e puxa a dobra aqui, ó. E pronto, ó. Olha só como que fica aqui a sombra. Agora, eu vou escolher um stencil pra bater aqui por trás e já mostro pra vocês o resultado final. Aqui, gente, ó, eu ainda vou trazer um pouquinho mais do cinza. Vou jogar essa sombra dessa amarela aqui, ó. Ó, um pouquinho mais, ó. E aqui por cima também. Deixa eu limpar esse amarelo que pegou aqui. Joga aqui um pouquinho por cima, ó. Agora sim. Vou bater um stencil e já mostro pra vocês o resultado final. Depois da sombra, misturando o sépia com um pouquinho do branco metálico e bem pouquinha tinta no pincel Pitois, eu bati um stencil aqui por trás. E o trabalho finalizado fica desse jeito.
Mais um trabalho feito com muito carinho para vocês, para o nosso canal. Essa chaleira de inox foi pedido de uma aluna com flores amarelas, né? Então, atendido o pedido. Feito com muito carinho para vocês, para o nosso canal, e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.